Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas neste momento. Nós aqui reunidos através da permissão da espiritualidade, estaremos buscando neste momento as energias positivas, as energias de paz e de amor. Como é de costume nosso, fazemos uma meditação, uma reflexão em direcionamento à nossa casa, né, o nosso pensamento, porque a verdadeira casa é o nosso coração, onde está Jesus, onde está a luz, o amor que nós precisamos. Fazemos uma leitura do livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, cujo capítulo será remetido ao capítulo 125, no convívio do Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis tudo que se faz novo. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desavorados e abatidos, e fixarem emoções e pensamentos em pessimismo, em azedume. Qual se acalentasse espinhos e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisam escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando mil frases tortuosas e contundentes, no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencontados, restitui doenças passadas com a volúpia de lhe procurar o indesejável convívio. Queixam de si ingratidão. Contam perdições e prejuízo que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relagou ao arquivo do tempo. Relegou ao arquivo do tempo. E com isso, envenenam a vida e cegam-se a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. Se antigas dores e problemas superados te volta à imaginação, esquece-os e segue adiante, pensando no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer consoante a assertiva do apóstolo. Se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque efetivamente, quando a nossa nova vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Capítulo 125, no convívio do Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis tudo se faz novo. Paulo, 2ª Epístola, Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta noite e que possamos compreender o que Paulo quis dizer. E antes de explicarmos, ou tentarmos, segundo a nossa visão, explicar o que significa essas palavras, eu faço um convite, antes de mais nada, que nós nos perguntemos se nós estamos agindo dessa forma. Por quê? Não importa o que sofremos ou o que passamos. Nós devemos lembrar que o sofrimento
passado, presente ou futuro, são oportunidades de melhoria. Toda dor e todo sofrimento que nos é imputado, não é imputado por Deus. Deus é justo por excelência. Deus é bom, Jesus Cristo também o é. Então, se sofremos, existem três causas primárias. A primeira delas, resgates, dívidas que o Mestre amado Jesus permite que em reencarnações nós consigamos resgatar esses débitos. Se nós tivéssemos conhecimento de nossas vidas passadas, muito do que passamos hoje seria facilmente explicado. Outra opção, outra causa, é que nós mesmos talvez escolhemos provas como meta de evolução, como forma de alcançarmos um patamar maior. E outra é que, infelizmente, a maior causa são as nossas próprias escolhas. Seja por orgulho, por vaidade. Então, se Deus é bom e tudo que acontece conosco tem uma causa primária e benevolente, ou seja, a nosso favor, se pela benevolência do Senhor nós já passamos por isso, por que e para que devemos continuar sofrendo por isso? Então, nasce daí a necessidade, primeiro, do perdão. Saber que somos criaturas falhas e que estamos aqui para aprender. Então, não tem que ficar sofrendo, gente. E agindo dessa forma, principalmente, se tornando criaturas que lamentam, que murmuram, que reclamam, que aproveitam toda a oportunidade que têm, para quê? Para reclamar e trazer toda essa dor, toda essa mágoa de volta. E o pior, usa isso como muleta de autopiedade e de sofrimento. E a causa principal disso é porque não aceitaram, não aceitam e não vão aceitar que toda a dor, todo o sofrimento é necessário à evolução. Amanhã é sexta-feira da paixão. Cristo não merecia nada. Lembremos tudo o que ele passou, sem dever. E nós, seres em evolução, reclamamos. Reclamamos das doenças, somatizamos essas doenças atuais e o pior, nos tornamos vítimas de uma coisa muito ruim. Nós queremos que o nosso sofrimento seja maior do que o do outro. Então nos tornamos pessoas chatas, que reclamam o tempo todo. E aí as pessoas começam até a nos evitar, porque falam, olha lá, vem aquela pessoa lá, tão pessimista, só sabe reclamar da vida. E aí você vê, e você não consegue ver, aliás, que existem pessoas muito piores do que você. E você, nessa introspecção de sofrimento, de dor, de mágoa, reclamando de tudo e de todos, vai acumulando em você uma doença. E essa doença, com o passar do tempo, se transforma em quê? Em depressão. E o pior, se transforma em melancolia. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o que é a melancolia? Melancolia é essa que é você não aceitar
você não entender e ir de encontro ou contra a lei natural das coisas. Nada que lhe acontece é indevido. Jesus Cristo não quer que ninguém sofra nesse mar, nesse mundo. São escolhas nossas. E nós vamos somatizando isso, nós vamos deixando um rastro de tristeza, de solidão com as nossas atitudes. Nós vamos espalhando a dor e o sofrimento através de nossas lamentações, de nossos murmúrios, reclamando de tudo e de todos. Achamos que somos seres perseguidos e vamos trazendo para nossa alma a infelicidade, para o nosso corpo as mazelas, as doenças. E aí vem a melancolia, que segundo o Evangelho do Espiritismo é: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e os faz achar a vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo, que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Ou seja, a sua revolta é tão grande que você começa a desejar até mesmo o suicídio, como forma de escapar disso tudo. Na realidade, Deus está colocando na sua vida uma oportunidade para se tornar alguém melhor. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento é uma espécie de apatia que se apoderam de vós e vos acheis infelizes. Olha o que esse comportamento faz conosco. E continuando, crede-me, resiste com energia e essas impressões que enfraquecem vossa vontade, essas aspirações para uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens. Mas não as procureis neste mundo. E, atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai paciente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantém vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não suspeiteis, seja em vós devotamento à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos que se precipitem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Genovet, Bordeaux. Então vejam, meus irmãos, que o comportamento que Paulo está falando, reclamar, viver no passado, sem aceitar naquela época e atualmente fazer disso uma muleta, te leva a isso. Inconscientemente te leva a isso. Então, como é que a gente faz para escapar disso? Sair dessa zona de autopiedade. Sair dessa zona onde você se julga vítima, onde você se julga injustiçado perante a justiça de Deus. Lembre-se, Deus não quer o teu mal.
E esse mal é passageiro. É só uma etapa dessa vida. Então, levanta teus olhos, agradeça a Deus e ergue a tua cabeça. Lembre-se que o homem que se comporta dessa forma é o homem velho, um homem que vive no passado, um homem que não está disposto a viver o presente, que significa renovação. Fazendo alusão ao velho, às escrituras sagradas, comparamos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Cristo veio com a boa nova, a esperança, a vida, o amor, o perdão. E nós ainda continuamos na lei do tabelião? Não, esse não é o caminho. Vamos acordar em Cristo. Esse é o convite que Paulo faz. Vamos acordar em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Só pode ser novo se você abandonar o que é velho. Se você não abandonar o que é velho, como que você pode se renovar? Se você continuar reclamando, murmurando, reclamando das pessoas que não te estenderam a mão, vai adiantar alguma coisa? O mesmo esforço que você gasta para reclamar, para destilar o pessimismo, para destilar as doenças, para fazer uma encenação como se você fosse o maior injustiçado da Terra, é a mesma energia que você gastaria para edificar-se e edificar o teu próximo. Repetindo, a mesma energia. Só que a escolha é sua. Vamos acordar em Cristo. Como, gente? Bater na porta. Mateus capítulo 7, versículo 7. Bateis e vos será aberto. É só você chamar por ele. Ele está pronto para te ajudar. Se você continuar nesse mar de pessimismo, não tem jeito. E como que você faz essa mudança de comportamento? Vivendo uma vida justa, uma vida em Cristo, uma vida com Cristo, suportando as amarguras e sabendo que isso tudo é passageiro. A verdadeira felicidade não é daqui. Algo de bom e de maior nos espera. Para isso, precisamos suportar com resignação e com amor tudo aquilo que passamos. Embora seja difícil, sim, não é fácil. Mas com fé, com força de vontade, com esperança, nós conseguimos. Olhe para trás e você vai ver que tem gente muito pior do que você. Olhe para trás. Deixa teus olhos aí, olhe para trás um pouquinho. Perto de você, você vai encontrar um monte de gente que está em situação muito pior do que a sua. Nesse exato momento. Perto de você, tem gente debaixo das pontes. Não tem? Tem gente em hospitais, não tem? Tem velhos desamparados. Tem moças jovens jogadas nos prostíbulos. Tem gente passando fome. Tem crianças passando as mais ou as maiores atrocidades que se pode imaginar. Então, o seu problema é maior do que eles? E se o for? É melhor que você se entregue a Deus e peça a Ele que te ajude a sair disso, do que ficar reclamando, ou mesmo ir até essas pessoas para destilar o quê? O seu pessimismo e o seu ódio. Eles não precisam de mais problemas, eles precisam de solução. E é isso que o Evangelho nos pede, é renovação. Sermos pessoas melhores, superando as nossas falhas,
e fazendo de nós pessoas boas para que transformemos o outro em pessoas melhores. Então, meus irmãos, eu queria ler para vocês mais um pedacinho do Evangelho da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16. Portanto, não nos acovardamos se nosso exterior vai se desfazendo, se a nossa parte, a nossa vida externa vai se desfazendo com os problemas. Nosso interior vai se renovando. Aí eu lembro das palavras de Pai Tomé: a dor é o buril que lapida a alma. Está escrito isso aqui de forma diferente. Vai se renovando dia após dia a nós, que temos o olhar fixo no invisível. A nós, que temos o olhar fixo no invisível e não no visível. Ou seja, nós que estamos vislumbrando um mundo melhor. Lá é a verdadeira casa, e não essa daqui. Essa é perene, essa é temporária. A leve tribulação presente nos produz uma carga incalculável de glória, pois o visível é transitório e o invisível é eterno. Olha as profundidades dessa palavra. Paulo, quando escreve isso, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, esperança da glória. Paulo está falando para a gente, para de reclamar diante do que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora, segundo essa interpretação, não é nada mais nada menos do que a minha revolta pelo que já aconteceu. E o que aconteceu? Seja a perda de um parente, seja a ingratidão de um filho, seja uma doença, seja a sequela de uma doença. Às vezes reclamamos tanto, né? E aí eu me lembro de uma passagem do Evangelho. Se seu olho é motivo de escândalo, arranca-o, porque é melhor entrar cego do que padecer. Eu não sei se as palavras são essas. Mas, se eu carrego uma sequela ou uma consequência de um problema, Deus sabe que é necessário para mim. Eu não. Então paremos de reclamar, de agir como pessoas que perdemos tempo contando sobre tantos problemas nossos, sem entender que muitas vezes o ouvinte tem muito mais problema do que a gente. E aí parecemos aquelas pessoas que entram numa sala de fisioterapia e ficam um disputando com o outro quem tem mais problema. Ah, se o seu problema é esse, mas o meu é muito maior. Ah, eu fiz uma cirurgia no pé, eu fiz no joelho. Ah, eu fiz uma cirurgia na coxa, eu amputei a perna. E aí começa aquela disputa, não é verdade? Quando na realidade você fez uma cirurgia no joelho, que Deus te abençoe, que melhore. Você perdeu um parente, saiba que ninguém morre, todos nós estaremos na presença de Jesus Cristo. Então vejam bem, o convite aqui não importa o que você passou, seja mais forte, supere e busque através do Evangelho, através da boa nova de Jesus, ser alguém novo, alguém que encare isso como uma alavanca para você crescer, para você ser uma pessoa melhor. E aqui falo, pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. O que Paulo falou? Pensar no invisível e não no invisível. E a única forma da gente tirar isso da cabeça é através do trabalho,
do amor, da dedicação e do empenho. E para finalizar, não querendo estender muito, eu gostaria de ler para vocês um trecho do livro Coragem, fotografado pelo Francisco Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora nesse texto e a correlação que ele tem com o que foi lido aqui. E vejam as duas faces da moeda, a tristeza boa e a tristeza ruim. Encarar os problemas como sendo bons ou como sendo ruins. A escolha é nossa. As duas tristezas. Assim, passem a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima, perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração, todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar, em nosso benefício, com a esponja do tempo, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes, e na generalidade dos casos em que nos pusemos a lamentar dissidências e desacordos, contentas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos, através da amargura e do ressentimento que destilamos com nossas palavras. Naturalmente cautelosos, esses companheiros preferem a distância à partilha indébita de nossas aversões e frustrações, sempre que generosos e leais estejam claramente dispostos a apoiar-nos com a restauração da própria harmonia. Ou seja, queixar para o outro, pensando que o outro pode me ajudar, na verdade ele está em condição pior. Compreendamos que ninguém estima a permanência num espinheiro e nem escolhe vinagre para brindá-lo laços diletos, e saibamos fornecer bondade e paz, entusiasmo e otimismos aos que se aproximam de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitue. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus a proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir a divina providência que nos conceda a preciosa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio de nós mesmos. Emmanuel. Fica então a reflexão para que nós, inclusive eu, avalie em que ponto estou na minha vida. E se eu estou agindo dessa forma, essa é um alerta para que eu mude meu comportamento, para que eu descubra que Jesus Cristo está pronto a estender a mim a tua mão. Mas é preciso que eu abandone esse velho homem. E com Cristo e em Cristo,
eu seja alguém diferente, alguém novo, alguém que compreenda que ele não reclamou, ele encarou de frente todos os sofrimentos. E no momento crucial de sua partida, ele ainda teve a complacência de perdoar aqueles que estavam causando a sua dor. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar em todas as palavras que foram ditas e lidas essa noite. E pedir a Deus que nos dê força para mudar o nosso comportamento, para sermos pessoas que buscam descobrir algo novo em sua fé, em sua vontade de mudar e de crescer. Que possamos esquecer todas as dores, todos os males que passamos. E se ainda falta alguma coisa para que eu consiga fazer isso, nesse momento, converse com Deus, peça a Ele no seu íntimo, fala assim: Senhor, me dá força para me esquecer isso tudo, para me perdoar essas pessoas, para me esquecer tudo que fiz e tudo que fizeram comigo, e para que eu possa, Senhor, em Teu nome, com Tua bênção, reconstruir-me e ser alguém que a partir de hoje pare de reclamar, pare de queixar e com Tua força, Senhor, vá de encontro àqueles que necessitam mais do que eu. Mas se mesmo eu não conseguir, dá-me força para começar a fazê-lo aos poucos. Porque eu sei, Mestre amado Jesus, que o Senhor não coloca no ombro de nenhum de nós um fardo maior que possamos carregar. E se ainda esse fardo for pesado demais, envia, Senhor, alguém para ajudar a levantá-lo, como o Senhor fez quando Cristo estava a caminho do Calvário. Mestre amado Jesus, que as tuas bênçãos, as tuas orações e a sua proteção chegue aos albergues, aos desamparados e aos mal nutridos, e a todos que nesse momento, Senhor, possam ser envolvidos nessa corrente de luz, de prece, de amor, de equilíbrio, de proteção, de conformidade, de aceitação. E lembremos que a maior glória não é desse mundo, que algo melhor nos espera, e que não importa o quanto soframos, ou quanto tenhamos ainda espinhos ou pedras, sejamos firmes e fortes, crendo que o Pai de misericórdia está conosco e vai nos fortalecer a cada dia. Não desanimemos diante das provas, não relembremos as doenças do passado, as ingratidões, e nem percamos tempo com aquilo que já passou. Se resta ou se falta desta caminhada ou desses episódios a conciliação, que nós a façamos, seja com quem quer que for, para que possamos seguir de cabeça erguida rumo a uma vida melhor, rumo a pessoas renovadas e melhores. Senhor, pedimos que visite nossas casas, afaste as doenças, os males, as intrigas e tudo aquilo que não é da vossa vontade, que esteja nesse momento causando a nossa dor e nosso sofrimento. Pedimos pela saúde nossa, de nossos familiares, de todas as pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades, seja em hospitais, seja abandonadas ou em quaisquer lugar, onde a tua luz e o teu amor possa chegar. Aos nossos abrigados, aos médiuns de nossa casa e a todos que nos procuram, Senhor, estenda sobre eles a vossa luz e a vossa paz. Finalizando, vamos rezar a oração que Jesus Cristo nos ensinou e pedir a Ele que, ao encerrarmos a nossa oração,
possamos ser beneficiados com o entendimento dessas palavras. E se assim o estamos portando, possamos tomar um novo rumo em nossas vidas. Ô mãe, vem cá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois sua voz é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que possamos, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, receber na noite de hoje as bênçãos sobre a nossa água e que essa água se transforme em um bálsamo curador de todos os males que nos afligem. Rogamos ao Mestre amado Jesus, a falange de Pai Tomé, a todos os mentores espirituais de nossa falange, e sejamos dignos e merecedores nessa noite das bênçãos que tanto necessitamos, mas que precisamos para recebê-las, compreender que não recebemos aquilo que não plantamos. Então, Senhor, ensina-nos, mostre-nos o caminho para sermos dignos de vosso amor e de vossas bênçãos. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos. Fiquem com Deus.